Oi, tudo bem com você? Aqui é a doutora Carolina Almeida, urologista com foco em saúde do idoso, falando diretamente de São Paulo. E já quero começar te perguntando: de qual cidade do Brasil você está nos assistindo hoje? Me conta aqui nos comentários, é sempre uma alegria saber até onde essa informação está chegando, porque quanto mais a gente compartilha conhecimento, mais vidas a gente consegue impactar. E esse tema de hoje é um verdadeiro divisor de águas. Vamos falar sobre nictúria, que é aquele incômodo de ter que levantar várias vezes à noite para urinar. Já passou por isso? Então fica comigo até o fim, porque eu vou te contar 4 alimentos específicos que combatem a nictúria de forma natural, sem medicação, e como incluí-los da maneira certa na sua rotina para ter noites mais tranquilas. Antes de tudo, vamos entender melhor o que é a nictúria. É o nome que damos ao hábito ou necessidade de acordar uma ou mais vezes durante a noite para urinar. Pode parecer algo simples, mas afeta profundamente a qualidade do sono, o humor, o metabolismo, a memória e até a saúde cardiovascular. E o mais importante, não é normal com a idade. É comum, sim, mas não é algo que você tenha que aceitar passivamente. Tem solução, e parte dessa solução está no seu prato. Só que aqui vai um alerta. Muita gente acredita que só precisa tomar menos água à noite para resolver. Mas a verdade é que a causa da nictúria vai muito além disso. Pode ter relação com desequilíbrio hormonal, função renal, uso de medicamentos, pressão arterial, alimentação e até postura ao dormir. E sim, o que você come ao longo do dia influencia diretamente a sua produção urinária à noite. Então, antes de entrarmos nos alimentos específicos, deixa eu te explicar como isso funciona no seu corpo. Durante o dia, o organismo lida com ingestão de líquidos, eletrólitos e resíduos de forma ativa. Mas à noite, ele deveria entrar num modo de repouso, com menor produção de urina. Só que em algumas pessoas, principalmente idosos, esse equilíbrio se perde e a bexiga continua sendo estimulada como se fosse dia. Isso pode acontecer por aumento da diurese noturna, sensibilidade da bexiga, alterações na produção do hormônio antidiurético ou ainda por inflamações crônicas. E é aí que entram os alimentos certos, que ajudam a restaurar esse equilíbrio. Vamos ao primeiro alimento, e aqui começa a transformação: sementes de abóbora. Sim, aquelas sementes que normalmente vão para o lixo depois de cozinhar a abóbora. Elas são riquíssimas em zinco, magnésio e fitoesteróis, substâncias com ação anti-inflamatória natural sobre a próstata e a bexiga. Estudos mostram que o consumo regular de sementes de abóbora ajuda a reduzir a frequência urinária, especialmente em homens com hiperplasia prostática benigna. Mas atenção, não adianta comer uma vez por semana. O efeito é cumulativo. O ideal é consumir uma colher de sopa de sementes secas e sem sal, todos os dias, preferencialmente à tarde. Você pode torrar em casa e guardar num potinho. Pode comer pura, misturada no iogurte ou até batida no suco verde. A dúvida comum aqui é: mas, doutora, e se eu tiver pedra nos rins, posso comer? Pode sim. As sementes de abóbora são seguras, desde que consumidas com moderação, e inclusive ajudam a melhorar o funcionamento intestinal, o que indiretamente também alivia a pressão sobre a bexiga. O segundo alimento pode surpreender: cereja fresca ou suco natural de cereja. Isso mesmo, a cereja é uma das frutas mais ricas em melatonina, o hormônio do sono, e tem também ação antioxidante e levemente diurética no horário certo. Mas como assim? Não vai piorar a vontade de urinar? Aí está o segredo. A cereja ajuda a regular o ciclo circadiano, ou seja, o relógio biológico que comanda a produção de urina. Quando você consome um copo pequeno de suco de cereja natural ao final da tarde, entre 17 horas e 18 horas, ela estimula uma liberação gradual de melatonina, que ajuda o corpo a desacelerar e reduz a produção urinária noturna. Muita gente pergunta: mas onde eu encontro cereja fresca no Brasil?
Realmente, não é a fruta mais comum em todas as regiões, mas você pode encontrar em feiras especiais, supermercados maiores, ou usar o suco 100% natural, sem adição de açúcar. Só cuidado para não confundir com néctar de cereja industrializado, que não tem o mesmo efeito. Agora deixa eu te contar a história da Dona Lourdes, de 69 anos, que me procurou dizendo: Doutora, eu levanto 4 vezes toda noite, não durmo mais, fico irritada o dia inteiro. Avaliamos tudo, exames ok, medicamentos estáveis, mas alimentação totalmente desorganizada. Começamos com 2 mudanças. Retiramos o café da noite e incluímos uma colher de semente de abóbora e um copo pequeno de suco de cereja natural à tarde. Em 10 dias, ela já levantava só uma vez, e depois passou a dormir direto até às 5 horas da manhã. Ela me disse: Achei que era milagre, mas agora entendo que era só meu corpo precisando de ajuda. E era mesmo. E isso é só o começo. Ainda temos 2 alimentos poderosos para explorar. Um deles ajuda a controlar a liberação de sódio e o outro atua diretamente nos receptores da bexiga, melhorando a sua resistência ao enchimento noturno. No próximo bloco, vou te revelar quais são, como usá-los no dia a dia, e ainda te mostrar um exercício respiratório que reduz a tensão sobre o assoalho pélvico durante o sono, e que você pode fazer na própria cama antes de dormir. Vai perder? Seguimos nossa jornada com um tema que pode transformar suas noites de sono, e também seus dias, porque dormir bem significa viver melhor. No bloco anterior, falamos sobre 2 alimentos poderosos: as sementes de abóbora e o suco natural de cereja. Agora, vamos revelar os 2 últimos alimentos da lista. E te garanto, eles não apenas ajudam a combater a nictúria, como também favorecem todo o sistema urinário. Além disso, no final deste bloco, vou te ensinar uma técnica de respiração que você pode fazer deitado, antes de dormir, e que tem ajudado meus pacientes a relaxar a bexiga e o corpo inteiro. Vamos nessa? O terceiro alimento é um velho conhecido, mas com um uso pouco explorado: o pepino. Sim, esse vegetal leve, refrescante e cheio de água tem uma propriedade pouco falada. Ele é rico em sílica, potássio e flavonoides, que ajudam a regular o equilíbrio de líquidos no corpo. Ao contrário do que muitos pensam, o pepino não estimula mais urina quando consumido na hora certa. Ele ajuda a equilibrar a retenção de sódio nos tecidos, o que reduz o inchaço periférico. E por que isso é importante para quem sofre de nictúria? Vamos lá. Em muitos casos, o idoso acumula líquido nas pernas durante o dia, principalmente se passa muito tempo sentado. À noite, quando deita, esse líquido retorna à circulação e sobrecarrega os rins, que passam a produzir mais urina. É por isso que você sente que enche a bexiga logo depois de deitar. Aí vem a primeira ida ao banheiro, depois outra, e a noite vira um tormento. Quando incluímos alimentos como o pepino, ricos em potássio e sílica, junto com orientação para elevar as pernas por 30 minutos no final da tarde, a retenção diminui e a urina extra deixa de ser produzida no meio da noite. A dúvida frequente é: posso comer pepino à noite ou atrapalha? Pode sim, desde que seja em pequenas quantidades e sem exagerar no sal. Uma salada simples com pepino cru, um fio de azeite e um pouco de limão no jantar já é suficiente. Se preferir, pode bater com hortelã e tomar como suco no meio da tarde. O importante é regular o consumo e evitar excessos. Agora, o quarto alimento, e talvez o mais surpreendente da lista: a banana da terra cozida ou assada, consumida no período da tarde. Diferente da banana comum, a banana da terra tem um perfil mais resistente de amido e maior teor de triptofano e magnésio, substâncias que relaxam o sistema nervoso e ajudam a reduzir as contrações involuntárias da bexiga. Além disso, o magnésio regula os impulsos nervosos que chegam ao músculo detrusor da bexiga, que é o responsável pelo armazenamento e expulsão da urina. Quando esse músculo está hiperativo, ele envia sinais de urgência mesmo quando a bexiga não está cheia, e isso é uma das causas mais comuns da nictúria. A banana da terra,
quando cozida sem açúcar nem gordura, tem um efeito calmante sobre o sistema nervoso central e sobre o trato urinário. E mais, por ter baixo índice glicêmico, ela não causa picos de insulina, o que é importante especialmente em pessoas com pré-diabetes ou diabetes tipo 2, condições que também contribuem para o aumento da produção urinária noturna. Uma pergunta comum no consultório é: mas, doutora, eu tenho medo de comer banana e engordar. Aí é que está. O problema não é a banana, é como ela é preparada. A banana da terra, cozida com casca, sem açúcar e sem fritura, tem alto poder saciante, melhora o funcionamento intestinal e ainda reduz a compulsão por doces. E se for consumida no fim da tarde, ela contribui com o relaxamento natural do organismo para o ciclo do sono, ajudando você a dormir melhor e a urinar menos. E agora, deixa eu te contar mais um caso que marcou minha trajetória. Seu Osmar, 74 anos, chegou no consultório esgotado. Levantava 5 vezes por noite, tomava remédio para pressão, tinha pré-diabetes e dizia que não dormia mais de 2 horas seguidas há meses. Estava irritado, triste e com dificuldade de concentração. Investigamos tudo. A bexiga estava sensível, mas sem infecção. O problema era funcional. Fizemos ajustes alimentares: semente de abóbora pela manhã, suco de cereja à tarde, salada com pepino no jantar e um pedaço pequeno de banana da terra cozida no lanche da tarde. Também orientamos que elevasse as pernas todo o final de tarde, por 30 minutos, e usasse uma almofada firme para dormir com a pelve levemente elevada. Em 3 semanas, ele já levantava só 2 vezes. Um mês depois, 1 vez só. E no segundo mês, dormia direto até às 6 da manhã. A esposa dele ligou só para agradecer. Doutora, devolveu meu marido e minha paz. E agora, como prometido, vou te ensinar uma técnica de respiração para relaxar a bexiga antes de dormir. Você pode fazer deitado, já na cama, com um ambiente escuro e silencioso. Comece com as mãos apoiadas suavemente sobre o abdômen. Inspire profundamente pelo nariz contando até 4. Sinta a barriga subir. Segure o ar por 2 segundos. Agora solte lentamente pela boca em 6 segundos, enquanto imagina sua bexiga relaxando, como se ela estivesse esvaziando sem esforço. Repita esse ciclo por 5 a 10 vezes. Depois, adicione uma contração leve do períneo, como se estivesse segurando o xixi, por 3 segundos no final de cada expiração e relaxe. Essa combinação reduz a atividade do músculo detrusor, acalma o sistema nervoso e melhora a percepção corporal da bexiga cheia. Muitos pacientes relatam que, só com essa técnica, já conseguem reduzir uma ida ao banheiro por noite. Então veja só como tudo se conecta. Os alimentos certos, consumidos no horário ideal, associados a práticas simples de respiração e postura, têm um impacto real sobre a sua qualidade de sono e sobre a sua vida. No próximo bloco, vamos abordar os principais sabotadores da bexiga noturna, hábitos, bebidas e comportamentos que você talvez pratique sem perceber e que estão mantendo a nictúria ativa. Vamos desmontar esses vilões um a um, com exemplos práticos e mais uma técnica para aplicar no dia seguinte. Te espero! Agora que você já conhece os 4 alimentos que atuam diretamente no combate à nictúria, é hora de falarmos sobre o outro lado da moeda: os sabotadores silenciosos do seu sono e da sua bexiga. Porque veja bem, não adianta incluir sementes de abóbora, suco de cereja, pepino e banana da terra na sua rotina, se ao mesmo tempo você mantém hábitos que estimulam a produção noturna de urina ou irritam a bexiga. E aqui, vamos direto ao ponto. Vou te mostrar quais são os principais vilões e, mais importante do que isso, como substituí-los de forma inteligente, sem radicalismo, mas com estratégia. Vamos começar com o mais óbvio, mas ainda o mais ignorado: o consumo de cafeína após as 16 horas. Café, chá preto, chimarrão, refrigerantes à base de cola, energéticos, todos esses produtos contêm cafeína,
que é um estimulante do sistema nervoso central e também um leve diurético, ou seja, você fica mais alerta e seu corpo produz mais urina. Parece ótimo de manhã, mas à tarde ou à noite vira um desastre. O que acontece é que mesmo pequenas quantidades de cafeína no final do dia atrasam a liberação natural de melatonina, o hormônio do sono, e ao mesmo tempo aumentam a atividade dos rins. Resultado: sono mais leve e bexiga mais ativa. A dúvida comum é: mas e se eu tomar só uma xícara às 18 horas? Para quem sofre de nictúria, isso já pode ser suficiente para quebrar o equilíbrio. Se você quer melhorar o sono e urinar menos, troque o café da tarde por chá de camomila, de mulungu ou de erva doce, que tem efeito calmante e não irritam a bexiga. O segundo sabotador é mais sutil: a ingestão excessiva de líquidos nas últimas 3 horas antes de dormir. Veja bem, não estou dizendo para você parar de beber água. Pelo contrário, a hidratação é essencial, mas o ideal é que a maior parte da ingestão de líquidos aconteça até o meio da tarde. À noite, é importante reduzir a quantidade e, principalmente, evitar líquidos com açúcar ou adoçantes artificiais, que têm efeito irritativo na bexiga. Aqui vai uma dica prática: se você dorme às 22 horas, tente fazer sua última grande ingestão de líquidos até 18 horas e 30 minutos. Depois disso, se for tomar alguma coisa, que seja apenas um gole de água para umedecer a boca ou tomar um comprimido, se necessário. Isso reduz o volume de urina produzido durante a madrugada, sem te colocar em risco de desidratação. Agora vamos falar de um sabotador que muitos acham inofensivo: o álcool à noite. Uma taça de vinho, uma cervejinha, um licor. Tudo isso pode parecer socialmente inofensivo, mas o álcool é um potente diurético e também afeta a qualidade do sono. Ele induz sonolência no início, mas depois fragmenta o sono e estimula o funcionamento dos rins. Além disso, o álcool relaxa o músculo detrusor da bexiga de forma desorganizada, aumentando a chance de urgência urinária noturna. Ou seja, você dorme mais leve, acorda mais vezes e precisa correr para o banheiro. Uma pergunta comum é: mas uma taça de vinho no jantar faz mal? Para quem sofre de nictúria, faz sim. Pode não parecer muito, mas o impacto se soma a outros fatores e interfere no seu descanso. Uma alternativa mais interessante é consumir bebidas não alcoólicas com propriedades calmantes, como o leite morno com cúrcuma e canela, ou um chá de lavanda. Além de não estimularem a bexiga, ajudam o corpo a entrar no modo noturno com mais facilidade. E aqui entra outro vilão oculto: o consumo noturno de alimentos ricos em sódio e glutamato monossódico, presentes em alimentos ultraprocessados como embutidos, macarrão instantâneo, salgadinhos, temperos industrializados e fast food. Esses produtos alteram o equilíbrio dos eletrólitos no organismo e causam retenção durante o dia, que é liberada à noite quando o corpo entra em repouso. O excesso de sódio também estimula a sede, o que leva à ingestão tardia de líquidos, um ciclo vicioso que prejudica o funcionamento noturno dos rins. O ideal é que seu jantar seja leve, com alimentos naturais, com pouco sal e nenhum ingrediente artificial. Uma sopa de legumes caseira com proteína leve, uma salada morna ou um purê de abóbora com carne desfiada são exemplos excelentes. Assim, seu corpo entra na noite com digestão leve, boa absorção e sem sobrecarregar os rins. Agora, deixa eu compartilhar com você mais um caso de sucesso que mostra a importância de cortar esses sabotadores. Dona Elza, 73 anos, chegou no consultório com um histórico de 4 a 5 micções noturnas. Ela fazia tudo certo durante o dia, inclusive seguia a alimentação que recomendávamos, mas à noite tomava uma sopinha de saquinho com muito sódio, adoçava o chá com adoçante artificial e ainda tomava uma taça de vinho achando que ajudaria a dormir. Ajustamos tudo,
jantar natural, água limitada após as 18 horas, eliminação do adoçante, corte do álcool e substituição por leite com canela. Em menos de 3 semanas, o quadro dela mudou. Hoje, ela levanta no máximo uma vez por noite. E muitas vezes, dorme direto até o amanhecer. Ela mesma me disse: eu achava que fazia tudo certo, mas era à noite que eu sabotava tudo. Agora vamos falar de um sabotador que muitos acham inofensivo: o álcool à noite. Uma taça de vinho, uma cervejinha, um licor. Tudo isso pode parecer socialmente inofensivo, mas o álcool é um potente diurético e também afeta a qualidade do sono. Ele induz sonolência no início, mas depois fragmenta o sono e estimula o funcionamento dos rins. Além disso, o álcool relaxa o músculo detrusor da bexiga de forma desorganizada, aumentando a chance de urgência urinária noturna. Ou seja, você dorme mais leve, acorda mais vezes e precisa correr para o banheiro. Uma pergunta comum é: mas uma taça de vinho no jantar faz mal? Para quem sofre de nictúria, faz sim. Pode não parecer muito, mas o impacto se soma a outros fatores e interfere no seu descanso. Uma alternativa mais interessante é consumir bebidas não alcoólicas com propriedades calmantes, como o leite morno com cúrcuma e canela, ou um chá de lavanda. Além de não estimularem a bexiga, ajudam o corpo a entrar no modo noturno com mais facilidade. E aqui entra outro vilão oculto: o consumo noturno de alimentos ricos em sódio e glutamato monossódico, presentes em alimentos ultraprocessados como embutidos, macarrão instantâneo, salgadinhos, temperos industrializados e fast food. Esses produtos alteram o equilíbrio dos eletrólitos no organismo e causam retenção durante o dia, que é liberada à noite quando o corpo entra em repouso. O excesso de sódio também estimula a sede, o que leva à ingestão tardia de líquidos, um ciclo vicioso que prejudica o funcionamento noturno dos rins. O ideal é que seu jantar seja leve, com alimentos naturais, com pouco sal e nenhum ingrediente artificial. Uma sopa de legumes caseira com proteína leve, uma salada morna ou um purê de abóbora com carne desfiada são exemplos excelentes. Assim, seu corpo entra na noite com digestão leve, boa absorção e sem sobrecarregar os rins. Agora deixa eu compartilhar com você mais um caso de sucesso que mostra a importância de cortar esses sabotadores. Dona Elza, 73 anos, chegou no consultório com um histórico de 4 a 5 micções noturnas. Ela fazia tudo certo durante o dia, inclusive seguia a alimentação que recomendávamos. Mas à noite tomava uma sopinha de saquinho, com muito sódio, adoçava o chá com adoçante artificial e ainda tomava uma taça de vinho achando que ajudaria a dormir. Ajustamos tudo: jantar natural, água limitada após as 18 horas, eliminação do adoçante, corte do álcool e substituição por leite com canela. Em menos de 3 semanas, o quadro dela mudou. Hoje, ela levanta no máximo uma vez por noite e muitas vezes dorme direto até o amanhecer. Ela mesma me disse: eu achava que fazia tudo certo, mas era à noite que eu sabotava tudo. E agora, como prometido, uma técnica simples para o dia seguinte, que vai reforçar ainda mais o efeito dos ajustes noturnos. Chama-se alongamento circulatório pélvico. Serve para melhorar a drenagem de líquidos acumulados nas pernas e preparar o sistema urinário para um funcionamento mais equilibrado ao longo do dia. Funciona assim: pela manhã, antes de começar suas atividades, deite-se com as pernas elevadas apoiadas na parede, formando um ângulo de 90 graus. Fique nessa posição por 5 minutos, respirando profundamente, deixando o sangue circular e o líquido acumulado escorrer de volta para o centro do corpo. Depois, levante lentamente, sente-se
e faça movimentos circulares com a pelve, como se estivesse desenhando um círculo com o quadril, 10 para um lado, 10 para o outro. Esses movimentos estimulam o assoalho pélvico, ativam a região abdominal e melhoram a irrigação dos órgãos urinários. Se puder fazer isso também no final da tarde, melhor ainda. Viu como o que parece pequeno tem um impacto imenso? O segredo não está em soluções mirabolantes, mas na constância dos cuidados certos. E no próximo bloco, vamos dar um passo além. Você vai entender como a postura ao dormir e o tipo de colchão e travesseiro podem influenciar diretamente na pressão sobre a bexiga, e o que você pode fazer para ajustar seu ambiente de sono e dormir com mais conforto, segurança e tranquilidade. Te vejo lá? Vamos continuar nossa jornada com mais um elemento que muita gente ignora, mas que faz toda a diferença quando o assunto é levantar menos vezes à noite para urinar: a postura ao dormir e o ambiente onde você dorme. Sim, isso mesmo. O jeito como você se deita, o colchão que usa, o travesseiro que escolhe, tudo isso pode interferir diretamente na pressão exercida sobre a bexiga, na circulação dos líquidos pelo corpo e até no funcionamento do sistema nervoso autônomo, que regula o sono profundo e o relaxamento da musculatura da pelve. E aqui, mais uma vez, quero te fazer refletir. Como você costuma dormir? De lado? De barriga para cima? De bruços? Com 2 travesseiros? Sem nenhum? Parece detalhe, mas não é. Quando você se deita, o corpo entra em uma nova dinâmica de distribuição de peso e fluido. E se a posição não for bem ajustada, pode aumentar a compressão sobre a bexiga, dificultar o esvaziamento total antes de dormir e ainda provocar microdespertares que você nem percebe, mas que reduzem a qualidade do sono e aumentam a percepção de urgência urinária. Vamos começar com a posição ideal: dormir de lado, preferencialmente do lado esquerdo, com um travesseiro entre os joelhos. Essa posição favorece a circulação sanguínea, reduz a pressão sobre a bexiga e os rins e facilita o relaxamento da musculatura lombar e pélvica. Além disso, ajuda o sistema linfático a drenar melhor os líquidos acumulados durante o dia. Dormir de costas pode parecer confortável, mas em muitos casos aumenta a pressão abdominal e pode estimular o desejo de urinar mais rapidamente. Já dormir de bruços, além de ser prejudicial para a coluna cervical, comprime diretamente os órgãos abdominais, o que, claro, afeta a bexiga. Muita gente pergunta: mas, doutora, eu viro a noite toda. Tem como controlar isso? Tem sim, e aqui entra o papel do ambiente. Um colchão firme, mas não duro, que sustente bem a coluna, e um travesseiro com altura adequada, que mantenha o pescoço alinhado, ajudam o corpo a permanecer mais tempo em uma posição confortável. O travesseiro entre os joelhos também evita que o quadril torça durante o sono, reduzindo a tensão na região lombar e aliviando indiretamente a pressão sobre a bexiga. Outro ponto fundamental é o suporte para a lombar. Se você sofre com dor na região lombar ou tem rigidez pela manhã, seu corpo pode estar compensando com tensão no assoalho pélvico, e isso também aumenta a chance de nictúria. Usar uma pequena almofada ou toalha dobrada sob a lombar ao deitar pode fazer diferença. É um suporte leve que ajuda a coluna a manter sua curvatura natural e promove maior relaxamento muscular durante o sono. E claro, vamos falar da altura do travesseiro. Se ele for muito alto, seu queixo vai para frente e seu pescoço fecha. Isso pode aumentar o ronco, reduzir a oxigenação e provocar microdespertares. Se for muito baixo, a cabeça cai para trás, o que também pode provocar desconforto cervical. O ideal é que o travesseiro mantenha sua cabeça alinhada com o tronco, sem forçar para frente nem para trás. O alinhamento da coluna é fundamental para o sistema nervoso funcionar bem, e isso inclui a regulação da bexiga. E agora, um ponto que pouca gente fala: a temperatura do ambiente.
Dormir em um quarto muito quente ou muito frio altera o ritmo do sono. O calor em excesso estimula a transpiração, que leva à desidratação e, paradoxalmente, à produção compensatória de urina. Já o frio excessivo estimula o sistema nervoso simpático, aquele que mantém o corpo em alerta, e também pode estimular os rins a produzirem mais urina. O ideal é manter o quarto em temperatura entre 18 graus Celsius e 22 graus Celsius, com roupas de cama leves e respiráveis. Outro sabotador silencioso é a iluminação. Dormir com luzes acesas ou mesmo com aparelhos que emitem luz azul, como TVs e celulares, atrapalha a produção de melatonina e fragmenta o sono. Um sono fragmentado aumenta a percepção de volume da bexiga. Ou seja, mesmo com pouco conteúdo, você sente mais vontade de levantar. Se você acorda várias vezes à noite com pouca urina, pode ser isso. A solução? Use uma máscara de dormir, desligue aparelhos luminosos ou use filtros de luz azul no celular caso precise usá-lo antes de dormir. E agora deixe eu compartilhar mais uma história real. Seu Jorge, 76 anos, me procurou depois de meses levantando 3 vezes por noite. Ele fazia tudo certo: alimentação, líquidos, respiração, mas ainda acordava. Fomos investigar o ambiente de sono. Ele dormia de barriga para cima, com 2 travesseiros empilhados, a TV ligada no mute, mas com a tela acesa a noite inteira. Além disso, o colchão dele estava afundando na região do quadril. Fizemos o básico: trocou a posição para dormir de lado, usou o travesseiro entre os joelhos, desligou a TV da tomada e trocou o colchão por um modelo ortopédico. 2 semanas depois, ele já acordava uma vez só e não foi ao banheiro, voltou a dormir direto. 3 semanas depois, dormia a noite inteira. Às vezes não é sobre o que a gente toma, é sobre como a gente se deita. E agora, como prometido, uma prática simples que pode ajudar seu corpo a entrar no modo sono profundo, com menos estímulo urinário. Chama-se anulação progressiva do estímulo da bexiga. Funciona assim: deitado na posição de dormir, respire fundo 3 vezes. Em seguida, leve sua atenção mental para a bexiga. Pergunte a si mesmo: ela está cheia ou é só a sensação? Respire mais uma vez. Agora, imagine que a bexiga está desligando lentamente, como uma luz sendo apagada. Visualize essa área ficando escura, silenciosa, sem movimento. Repita essa visualização por 2 a 3 minutos, sempre junto com respirações lentas. Isso acalma os impulsos neurológicos que sinalizam a vontade de urinar, especialmente em quem tem bexiga hiperativa. Viu só como o ambiente em que você dorme pode ser tão decisivo quanto a alimentação ou os hábitos do dia? O corpo precisa de apoio, conforto e silêncio para entrar em estado de restauração profunda. E a bexiga, que é um órgão sensível à tensão, responde diretamente a isso. No próximo bloco, vamos para uma abordagem ainda mais ampla: como a mente interfere na frequência urinária noturna. Ansiedade, medo de perder o sono, hipervigilância, preocupação com o relógio, tudo isso estimula a produção de urina e sabota a ação dos alimentos e técnicas, e eu vou te mostrar como reprogramar esse ciclo com exercícios mentais e rituais noturnos. Vai ser transformador. Até aqui você já entendeu que a nictúria, aquele hábito de acordar várias vezes à noite para urinar, não é um problema isolado, mas um sinal de que o corpo está fora do seu ritmo natural. E vimos como alimentos certos, posição ao dormir, colchão, temperatura e luz impactam diretamente nesse processo. Agora, chegou a hora de irmos para um campo ainda mais sutil, mas extremamente importante: a mente. Porque sim, a mente pode ser a maior vilã silenciosa da sua bexiga noturna. E talvez você nunca tenha pensado nisso, mas eu vejo todos os dias no consultório.
Homens e mulheres que vivem tensos com o medo de acordar à noite, e só esse medo já os faz acordar. É o ciclo da antecipação. A pessoa vai dormir já preocupada. Será que vou acordar de novo? Que horas será que vai ser? Será que vou conseguir dormir depois? E esse diálogo interno ativa o sistema nervoso simpático, aquele responsável por manter o corpo em estado de alerta. O coração acelera levemente, a musculatura do períneo se contrai, o sono fica mais superficial e qualquer sinal mínimo de enchimento da bexiga vira urgência, mesmo quando o volume de urina é pequeno. Aqui entra a primeira grande virada: entender que a bexiga não age sozinha. Ela está conectada com o cérebro, o coração, os pulmões, o intestino, o humor. Quando sua mente está tranquila, a bexiga fica calma. Quando sua mente está em estado de vigília, a bexiga reage com hiperatividade. E não importa quantos chás calmantes você tome, se o cérebro continuar em estado de prontidão, o corpo inteiro permanece em alerta, inclusive os rins, que continuam filtrando mais urina mesmo durante a madrugada. E agora talvez você se identifique com essa cena. Acorda no meio da noite, olha o relógio e pensa: só dormi 2 horas. E então decide ir ao banheiro, mesmo sem muita vontade. Isso vira um hábito. O cérebro associa o horário com a ida ao banheiro. E todo dia, no mesmo horário, você acorda, não porque a bexiga está cheia, mas porque a mente programou esse despertar. Aí você pensa: melhor ir logo antes que piore. E vai. Só que isso reforça a ligação mental entre sono e micção. E o ciclo se repete. Mas a boa notícia é: dá para reprogramar esse padrão. E tudo começa com 3 passos mentais. Primeiro, quebrar a vigilância. Isso significa não dormir controlando o sono. Esqueça o relógio. Vire o despertador para a parede. O corpo sabe dormir, mas não sabe fazer isso sob vigilância. Segundo, desvincular a ideia de que todo despertar noturno exige urinar. Nem sempre precisa. Se você acordar, espere, respire, observe. Muitas vezes o sono volta sem que seja necessário sair da cama. Terceiro, reconhecer que acordar de vez em quando é normal. O problema não é o despertar, é o medo dele. Agora deixa eu te contar o caso da dona Irene, 68 anos, que me disse: doutora, eu acordo sempre 1 hora da manhã, como se tivesse um alarme interno. Não é vontade forte, mas fico com medo de não dormir depois. E aí ela ia, mesmo sem necessidade real. Estava presa ao relógio biológico programado pelo medo. Trabalhamos esse padrão com respiração, visualização e, o mais importante, um ritual noturno de segurança emocional. Incluímos uma prática de gratidão antes de dormir, desligamos o relógio digital do quarto e orientamos que ela dissesse em voz baixa: eu confio no meu corpo. Eu descanso com tranquilidade. Eu acordo só se for necessário. Em menos de 3 semanas, os despertares diminuíram. Em 1 mês, ela já dormia 5 a 6 horas seguidas. Ela disse: não mudou só meu sono, mudou minha paz. E você pode começar a mesma mudança hoje. Aqui vai um ritual noturno de reprogramação da bexiga que já ajudou muitos pacientes. Comece 30 minutos antes de deitar. Desligue todas as telas. Apague as luzes fortes. Sente-se confortavelmente e escreva em um papel 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia, mesmo que seja algo simples como vi o pôr do sol ou ri com minha neta. Isso muda o foco da mente do problema para o presente. Depois, deite-se na posição que vimos no bloco anterior. Feche os olhos e faça 3 respirações profundas, sempre inalando pelo nariz e soltando pela boca. Agora, visualize sua bexiga como um recipiente de luz, cheio, mas tranquilo. Repita mentalmente: eu durmo com serenidade. Eu acordo apenas se for necessário. Meu corpo sabe se autorregular.
Fique nisso por 3 minutos e durma. Esse simples ritual tem o poder de mudar o padrão de comunicação entre cérebro e bexiga. Ele treina a mente a sair do estado de vigilância e entrar no estado de confiança. Com o tempo, seu corpo volta a fazer o que sempre soube fazer: dormir, regular, restaurar. E sim, o efeito é potencializado quando você já está fazendo os ajustes físicos que vimos nos blocos anteriores. Mas sem a mente, tudo fica incompleto. Por isso, quero te deixar uma reflexão. Que crenças você tem alimentado sobre o seu sono, sobre sua bexiga, sobre o envelhecimento? Você acredita que precisa levantar mesmo? Ou acredita que não tem mais jeito? Porque muitas vezes a maior prisão está nas frases que repetimos para nós mesmos. E mudar essas frases muda a química do corpo, muda o jeito que o cérebro envia sinais, muda o jeito que a bexiga responde. E como sempre, vou deixar uma prática concreta para o próximo dia. Ao acordar, não se levante imediatamente. Fique deitado por 1 ou 2 minutos, respirando. Observe seu corpo. Perceba se há vontade real de urinar ou apenas hábito. Se não for urgente, permaneça mais um pouco. Ensine ao corpo que ele pode esperar. Esse pequeno treino pela manhã ajuda a reprogramar o reflexo da urgência. E, aos poucos, isso também reflete nas suas noites. No próximo bloco, vamos reunir tudo o que aprendemos: alimentação, postura, ambiente, mente, respiração, rituais. E vou te apresentar uma rotina completa de 24 horas, dividida por horários, para você seguir durante 7 dias e testar os efeitos na prática. Um verdadeiro plano de virada da Nictúria. Vai ser o seu mapa prático para dormir melhor, de uma vez por todas. Chegamos ao último bloco dessa jornada transformadora. E agora é hora de integrar tudo, porque o que faz a diferença de verdade não é saber o que funciona. É praticar com constância. É transformar informação em hábito. E para isso, vou te entregar agora uma rotina completa de 24 horas, pensada especialmente para quem sofre com a nictúria, ou seja, com o ato de levantar várias vezes durante a noite para urinar. Essa rotina não exige remédio nem grandes mudanças, só exige organização, atenção e vontade de viver melhor. Vamos construir juntos um dia ideal para você aplicar por 7 dias seguidos e observar os efeitos. Você vai ver como pequenas ações repetidas com intenção são capazes de transformar o seu sono e a sua qualidade de vida. 7 horas. Acorde devagar, com presença. Nada de sair correndo da cama. Antes de levantar, respire fundo 3 vezes e observe seu corpo. Perceba se há vontade real de urinar ou apenas o reflexo automático de ir ao banheiro. Se não for urgente, permaneça mais 1 ou 2 minutos deitado. Ensine ao corpo que ele pode esperar. Essa simples prática começa a reeducar os circuitos neurológicos da bexiga. 7 horas e 30 minutos. Hidratação matinal inteligente. Comece o dia com um copo grande de água em temperatura ambiente. Isso ativa os rins de manhã, momento ideal para a produção e liberação de urina. Lembre-se, quanto mais bem distribuída for sua ingestão de líquidos até o meio da tarde, menos urina seu corpo produzirá à noite. 08 horas. Café da manhã leve e anti-inflamatório. Inclua alimentos que não irritam a bexiga: aveia, frutas como mamão ou maçã, iogurte natural sem açúcar, uma colher de chá de linhaça. Evite café forte e adoçantes artificiais. Se quiser algo quente, use chá de ervas como camomila ou hortelã. 9 horas. Movimento pélvico leve. Caminhe por 15 a 30 minutos, ou faça exercícios simples de alongamento. Isso ativa a circulação na pelve e evita acúmulo de líquidos nas pernas, que mais tarde retornariam à bexiga. 10 horas e 30 minutos. Hidratação fracionada.
beba mais um copo de água. E aqui entra o primeiro ponto de consciência. Se você já tomou 2 copos pela manhã, está ótimo. Não precisa exagerar. 12 horas. Almoço nutritivo e sem ultraprocessados. Inclua legumes variados, proteína leve como peixe ou frango, grãos integrais e, se possível, uma pequena porção de sementes de abóbora. Lembre-se, a digestão precisa ser leve para que o sono à noite seja profundo. 14 horas. Momento de atenção ao emocional. Tire 5 minutos para fechar os olhos e respirar. De preferência, repita mentalmente: eu estou seguro, meu corpo sabe se regular. A mente tranquila reduz os estímulos involuntários da bexiga. 15 horas. Último copo grande de água. Esse é o momento de fazer sua última ingestão considerável de líquido. Daqui em diante, vamos reduzir o volume, não eliminar. 16 horas. Lanche da tarde estratégico. Inclua um pedaço de banana da terra cozida ou assada. Rica em triptofano e magnésio, ajuda a preparar o sistema nervoso para o descanso. Se quiser beber algo, escolha chá de erva doce ou água em pequena quantidade. 17 horas. Eleve as pernas por 20 a 30 minutos. Deite-se com as pernas apoiadas na parede ou em almofadas. Isso ajuda a devolver os líquidos acumulados ao centro do corpo, aliviando a sobrecarga noturna dos rins. 18 horas. Jantar leve e antissódio. Salada com pepino, um caldo caseiro com legumes ou uma proteína leve com abóbora são ótimas opções. Evite embutidos, queijos amarelos, temperos industrializados e alimentos processados. 19 horas. Se ainda quiser algo doce, opte por uma fruta leve. Evite sobremesas açucaradas ou bebidas com adoçantes, pois ambas irritam a bexiga. 20 horas. Ritual de desaceleração. Desligue as telas, apague as luzes brancas e use luz amarela fraca. Sente-se e escreva 3 coisas boas que aconteceram no seu dia. Isso muda o foco da mente da preocupação para a gratidão. 20 horas e 30 minutos. Prática de respiração. Mais visualização guiada. Deitado na cama, faça a respiração lenta. 4 segundos inspirando, 6 segundos expirando. Ao soltar o ar, imagine sua bexiga relaxando, como se estivesse escurecendo e silenciando. Diga mentalmente: eu descanso com segurança. Acordo apenas se for necessário. 21. Sono. Dormir cedo é fundamental. O corpo precisa de tempo para reorganizar seus ritmos hormonais. Cada hora de sono profundo, antes da meia-noite, vale por 2. Essa rotina completa, repetida por 7 dias, é um teste poderoso para o seu corpo e sua mente. Você vai observar, muitas vezes já no 3º ou 4º dia, uma mudança na frequência urinária noturna. O volume de urina à noite tende a diminuir, o sono se torna mais profundo e a ansiedade em relação ao ato de urinar desaparece. E o mais importante, essa rotina é sustentável. Não depende de remédio, não exige dieta mirabolante, nem equipamentos caros. Ela depende apenas de uma decisão: cuidar de você por inteiro, da sua alimentação, do seu corpo, do seu ambiente, da sua mente, da sua história com o sono, com o prazer de descansar, com o direito de dormir bem. Então, se você chegou até aqui comigo, eu te parabenizo, porque você decidiu não aceitar que ficar levantando à noite faz parte do envelhecer. Você escolheu outra narrativa, a de que é possível recuperar o sono, restaurar o corpo e viver com mais energia todos os dias. Agora me conta, qual desses hábitos você vai começar hoje? Qual foi o mais difícil de admitir e o mais fácil de aplicar? Deixa nos comentários. Vou adorar saber sua experiência. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa voltar a dormir em paz, porque juntos a gente transforma noites em descanso.
e descanso em vida.